Agora tá Ai. gravando. E aí, Leandro, tudo certo? Tudo certo, e aí, tudo bem? Tudo certo. Bem-vindo de volta. Um bom Já tempinho aí, né? tô ficando famosa, né? Participando aí do segundo podcast. Pois então, eu queria justamente perguntar como é que foi a repercussão do teu episódio, assim, o que o pessoal comentou contigo. Ai, todo mundo me achando chiquérrimo, né? Participando e tal. Ó, agora eu tô aqui de novo, a presença ilustre, Viu só? Muito chique. viu? Minutos de fama, né? Vamos para o próximo. Minutos de fama, minutos de fama. Então, antes da gente começar, eu queria te perguntar se tu acredita no sobrenatural, se tu acredita nessas coisas, assim, é uma coisa que passa pela tua cabeça, tu já pensou sobre isso? Depende, assim. Não acredito completamente, mas também não desacredito, porque, né, sei lá, tudo pode acontecer, a gente não sabe, né, o que tem aí além, né? É um tema bem complexo, assim, uns rolês, tipo, tem coisas que a gente realmente não consegue explicar, assim, e aí isso faz com que a gente fique com aquela pulguinha atrás da orelha, né, então... Sim. Mas então, bora lá, eu tô animado e estou bem curioso pra ver o que tu vai achar dessa história, então eu vou te mandar e a gente começa. Ah, estou com medo, né? Já são quase 10 horas da noite. Gravando à aqui, noite, ó. gravando à noite. Nunca aconteceu nada comigo, nunca vi nada sobrenatural, então eu espero que não seja hoje, né? Não seja dessa vez. Vou botar o óculos, porque agora eu preciso de auxiliar, né? Então, bora lá. Posso começar? Pode começar. O título é Um Santo Remédio. Ai, meu Deus. O que vem aí? Esses títulos já me deixam preocupada. Olá, me chamo Marília. Tenho 24 anos e moro em uma pequena cidade no norte de Santa Catarina. Como é pequena, não vou falar, porque quase todo mundo se conhece. Eita. Eita que eita. Quando vi sua publicação pedindo as histórias, eu me lembrei de uma coisa que eu vivi há quase um ano. Tenho um curso técnico em farmácia e trabalhei durante 5 meses em uma farmácia 24 horas aqui da cidade. Foram uns meses bem desgraçados da minha vida. Eu tava desempregada há um tempo e com vários problemas familiares em paralelo. Enfim, já tinha ouvido que a rotatividade era grande nessa farmácia. Ninguém parava por muito tempo lá, porque o dono era bem rígido. Mas comigo, ao menos, ele sempre foi respeitoso. Coitada, né? Ela já tava ferrada, foi trabalhar num lugar que ela odiava, mas... E o pior veio acontecer, né? Que pela história... Porque realmente eu tava em um momento crítico da vida, e em momentos críticos da nossa vida a gente faz escolhas ruins. Vamos lá. Sim, sempre. Sempre. Era uma noite bem quente, no início de dezembro, e eu tava sozinha no atendimento, já esperando para fazer a troca e ir embora. Quando o plantonista que ia me substituir ligou dizendo que tava ruim e não sabia se ia conseguir ir. Então, fiquei meio sem saber o que fazer e tentei ligar para o meu chefe para ver se ele iria vir, ou se eu deveria fechar a farmácia eu mesma. Eu tava no balcão e senti um cheiro de vômito muito forte do nada, daqueles que embrulham o estômago. Tapei o nariz enquanto tentava ligar para meu chefe e fui até a porta para olhar para a rua. Aí tá, ele atendeu, conversamos e afins. Ele disse que eu poderia fechar tudo e ir para casa, sem problemas. Então eu fui até os fundos da loja para pegar minha bolsa, a chave e voltei para frente para desligar o computador e depois fechar tudo. Que medo, né? Pois Aí então. eu já me preocupo que ela deixou tudo lá, foi lá pra trás, voltou. É complicado, assim, porque realmente eu tava sozinha no rolê. Sim. Tipo, aí o cara não vem pra substituir ela. Ela já começou a sentir um cheiro estranho. Já Sinais, começa aqueles sinais. indícios. É, Sinais. verdade. Os sinais passando aí. As red flags. Haverão sinais. Tá. Quando eu voltei, tinha um moço ali. Me deu até um aperto no coração na hora. Eu perguntei se conseguia ajudar ele, e ele me disse que queria um medicamento controlado muito específico, que eu não poderia vender sem receita. Aí eu falei pra ele que esse tipo de medicamento somente com prescrição médica. Ele entendeu, me agradeceu e saiu. Peguei minha bolsa, desliguei o computador e então não achei mais a merda da chave da porta.
Que Pistola. medo! Ai, voltei para os fundos da loja, procurei e nada. Olhei nas gavetas do armário e também não tava. Eu já tava bufando, então voltei pro balcão e tive que ligar o computador de novo para ver nas câmeras o meu trajeto, para ver onde eu passei com a chave. Que medo que tá me dando! Não, cara, o que rolou com essa chave agora? Aonde estava a chave, Meu né? Deus, será que esse cara pegou essa chave? Né? Vamos ver. É aqui que a filha chora e a mãe não vê. A minha surpresa foi ver que minutos atrás eu estava falando sozinha com o ar. Que medo! Ai, eu tô com medo agora. Puta que pariu. Farmácia vazia e eu aparentemente falando com as vozes da minha cabeça. Caraca! Me lembrou aquele vídeo perturbador da Elisa Lam no elevador. Não sei se vai conhecer, mas depois pesquisa. Eu tava falando com o nada. Não sei se tu conhece esse rolê da Elisa Lam. Não me recordo. É uma menina que ela foi encontrada dentro da caixa d'água de um hotel. Ah, sim. A gente já comentou Que sobre ela, isso, tipo, né? Sim, que tinha tem um vídeo muito bizarro dela no elevador, assim, Aham. falando com o ar e gesticulando, assim, como se ela estivesse realmente falando com alguma coisa. Lembro Ela agora. desaparece, dias depois eles acham ela no Na caixa tanque do d'água. hotel, Ah, né? É, agora eu lembrei. Meu Deus. Vamos ver o que vai acontecer aqui. vamos lá. Naquela hora, eu senti um queimor subir dos pés à cabeça. Até eu senti aqui, imagino ela, né? Fiquei alguns segundos completamente imóvel, olhando para a tela do computador. Nessa hora, um lapso de sobrevivência, talvez. Lembrei que tinha colocado a chave no bolso da frente da minha bolsa. Conferi e lá estava a maldita. Eu arranquei o computador da tomada direto, sem nem desligar. Peguei minha bolsa e minhas coisas, fechei a porta toda me tremendo e vazei. Eu cheguei em casa louca pra conversar com a minha mãe sobre tudo, mas ela já tava na cama. Então tomei um banho e fui pra minha também, mas mal consegui pregar o olho. Aí você me pergunta, e você continuou trabalhando lá? Sim, como eu disse no início, eu tava toda ferrada, então segui o baile. Nossa. Não, se fosse eu já ia dormir com a minha mãe, né? Porque eu ia chegar apavorada. Já com começa certeza. aí, né? Mãe, tem um ladinho aí pra mim. Cara, como é que se segue a vida tranquilamente depois de um negócio desse, cara? Marília, tem tanto lugar pra trabalhar, tu foi voltar pra farmácia. O desespero dela tava grande. Tava grande. Ela devia receber um salário muito bom nessa farmácia, porque olha... Não sei. Bom, isso até o final da semana, eu pegar a minha avó e minha mãe conversando e minha avó perguntando se eu ainda trabalhando na farmácia, que era do irmão do falecido João. Aí, claro, eu me meti e quis saber direitinho essa história. Senta que lá vem a reviravolta. Eita. Ai. Aparentemente, o meu chefe comprou essa farmácia de um homem que tinha um irmão chamado João, que era viciado em medicamentos controlados. Putz, me arrepio inteiro agora. E que, pelo que se sabe, ele morreu no fundo da farmácia depois de se medicar com uma dose muito alta. Não dá pra saber se foi de propósito ou não, mas essa é a história. Amigo, Puta que pariu. eu tô chocada. Caraca, que medo. Nossa, que medo, gente. vazava desse lugar. Eu nunca mais entrava nem lá e nem Sim. em nenhuma outra Só farmácia pra eu mandava trabalhar. assim a mensagenzinha, chefe, não vou mais. Puta que pariu. Gente, como tudo na vida tem limites, esse foi o meu. Ser abordada por um espírito querendo remédio foi o ápice. Eu não ia mais conseguir ficar lá. Então, voltei a ser uma desempregada. Com toda a razão, né? Com toda a razão. Com toda razão, te entendemos. Super compreensível, Te porque entendemos. realmente não dá. Não tem condições. Hoje eu trabalho em um hospital. Olha, hoje eu trabalho em um hospital, o que acabou me rendendo outras histórias parecidas. Puta merda. Imagina, trabalhar em hospital também não deve ter uma energia muito legal, né? Sim, eu tava falando Infelizmente. sobre isso no episódio na parte do episódio com o Daniel, né? A gente tava justamente falando sobre essa vibe energias carregadas que quem trabalha em hospitais recebe, assim, e percebe, né? Sim. É tenso demais. É pesado, né? Porque ali também acontecem várias coisas, assim. Morre muita gente, É, muita tristeza envolvida, né? sim.
Então, pra encerrar aqui, ela disse que trabalha em um hospital, o que acabou me rendendo outras histórias parecidas. Infelizmente. Mas essas eu deixo pra próxima. Amo seu canal e podcast. Ó. Não pare nunca. Um beijão. Gente, Marília do céu. Ó, ano que vem teremos uma outra edição aí já. Queremos as Olha, histórias já. da Marília do hospital, porque A me Marília, deixou mano, curiosa. tá arrasando aqui, ó. Tá arrasando aqui. Eu estou muito curioso pra receber essas outras histórias, porque, caramba, que reviravolta essa história, hein? Eu me tô. arrepiei completamente. A Eu hora que teve também. o plot ali, puta que pariu. Eu também. Por isso que, como eu te falei no começo, eu não digo que eu acredito 100%, mas também não desacredito, porque num caso desse, ela viu nas câmeras que realmente não tinha ninguém. Se ela, Sim, sei lá, pode ser alguma coisa da cabeça dela, mas é muito difícil, né? Então, sim. talvez realmente era a alma do cara ali. Deus que me livre. Torno. Mas eu se fosse ela, já tinha saído correndo na hora, mas nunca mais que eu botava meus pés ali. Nossa, completamente, assim, tipo, na primeira oportunidade era tipo, carpe o dedão, tá louco? Já no primeiro negocinho que rolou lá, Sim. antes mesmo dela saber desse plot ali, já era vazado, entendeu? Aham, Agora- já ia ser suspeito, Agora, né? depois de saber disso aí, Ela querendo fechar tudo, daí já sentiu um cheiro, daí chegou alguém pra atender, ela com o horário estourando ali pra ir embora. Não, muito arriscado. Uhum. Muito arriscado. E ter que ir lá pra trás e deixar as coisas Foda. ali. Isso é perigoso, a gente já tem medo por vários outros motivos, né? Sim. Ainda mais uma situação dessa. Tu sabe que eu tenho uma amiga que trabalhou um tempo numa farmácia. Eu tenho certeza que ela vai ver o podcast, ela vai saber que é ela. E ela já me contou umas histórias, assim, bem parecidas com situações da farmácia que aconteceu lá. Não com ela, mas com uma colega de trabalho dela, que também já viu algumas coisas, ouviu algumas coisas lá. olha só. Ó. Então, pode ser que farmácia não seja um bom local pra trabalhar também, né? Pode ser que a farmácia aí também tá vindo um... Né? Tá tendo um clima carregado aí, ó, não é só hospital. Segunda temporada só de farmácia, histórias sobre farmácia. Só de farmácia. Chamar todos os farmacêuticos que a gente conhece. Aham, pessoal do plantão. Complicado. Pessoal do plantão aí que trabalha da meia-noite às 6 da manhã Olha. deve ver coisa, né? Deve. Eu queria muito conseguir realmente trazer alguém aqui pra comentar a respeito disso, porque o que deve acontecer dentro de um hospital, assim, deve ser, tipo, de arrepiar até o último fio de cabelo. É pesado. Tá lá naquele corredor, daqui a pouco começa a escutar um barulhinho. Passa um negócio. Aham, uma coisa branca, tu não sabe se é uma enfermeira, Uhum. Deus, se é Pai um Todo-Poderoso. espírito. Pode acontecer. Eu queria te perguntar agora se tu teria algum filme de terror que tu gosta muito, assim, pra indicar pro pessoal, assim. Cara, eu não costumo assistir muitos filmes de terror, porque eu tenho um pouco de medo. Sim. Inclusive, né, quem me arrastou pra ver filme de terror, ó, o senhor, que foi no cinema. A gente viu qual? A gente viu a Acho que foi Freira a Freira e o It. o It. Ah, O It. altos sustos, né? Altos sustos. Lembro até hoje. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia o Grito. São 3 filmes, assim, da infância ali, de terror, infância, pré-adolescência, né? O Grito, O Chamado e A Órfã. Esses 3 filmes, assim, são, acho que, tipo, top 3 de terror mais tops. Eu acho que hoje, se for assistir, já não são mais tão legais, Sim. assim, né? Pela produção, e hoje que evoluiu muito mais. Mas pra época, eram filmes de terror tenebrosos, assim. Então, acho que vale a Sim, pena. Impactou toda Aham. a nossa Pra época quem ali, nunca né? viu, A gente se cagava pra de quem medo. nunca viu, eu acho válido assistir. Não, são boas recomendações. Então é isso, Leandro. Eu queria te agradecer demais por tu ter topado vir aqui e participar desse episódio especial de Halloween. Foi uma experiência diferente, né? Ler uma história de terror dessa vez. Aham. Ficar com... Eu vim até de caveira, olha não só sei se o dá de look. mostrar a caráter. O look especial pro negócio. Uhum. Olha só. Mas eu que agradeço. Agradeço pelo convite. E estamos aí para uma próxima. É isso aí, galera. Até mais. Beijo.
E aí, João, como é que você tá? Opa, fala aí, Lucas. Tô bem, tô bem. Eu ia falar melhor agora, mas eu só tipo uma cantada, né? Aí eu falei, não, melhor não. Então, João, eu te convidei aqui pra voltar depois de todo esse tempo. Queria saber de ti, primeiramente, como é que foi a repercussão do teu episódio? Como é que tu se sentiu, assim? Como é que foi pra ti cara, tudo eu isso? me amarrei. Olha, cara, eu me amarrei. Inclusive, a galera toda no meu trabalho escutou, curtiu pra caramba também. Eu acho que eu não cheguei a te comentar isso, mas Não. mostrei pra galera toda também. A galera toda se amarrou. Eu me senti super blogueirinho, assim, super importante. Eu vou, nossa, olha aqui. Eu tô de influencer. Ah, que bom que o pessoal gostou. Realmente foi um episódio muito bacana. Isso que foi o primeiro ainda, né? Então, tipo, a gente tava bem entendendo como E tava é que começando, funcionava, cru, né? Então, a agora gente que eu te falando como se a gente chamei... fosse super experiente, né? Também tem. Sim. Tipo, agora a gente tá aqui, ó, brabo. Vai. Não, agora acabou, já era, não tem pra ninguém, né? Então, antes da gente começar, eu queria te perguntar se tu acredita no sobrenatural. Acredito. Tu acha que existe alguma coisa além, assim? Cara, eu acho, tipo assim, ó, falando sério de religião, tá? Eu sou kardecista. Eu super Tá. acredito no sobrenatural. E outra coisa, se o sobrenatural não existisse, cara, por tudo que é mais sagrado, eu morro de medo, tipo, quando eu tô de madrugada, e aqui em casa, tipo, aqui os quartos são no segundo andar, e a sala, a cozinha são no primeiro. Tipo, eu quero na cozinha, quero beber água, por exemplo, de madrugada. E eu tenho que ir apagando as luzes, eu vou apagando as luzes correndo, porque eu tenho certeza absoluta que tem um espírito atrás de mim. Então, isso pra mim é prova mais do que o suficiente. Não, isso daí é o grande clássico, esse aí. Apagar a luz e sair correndo. É o clássico, cara. Cara, se a pessoa não acreditar, não acredito no sobrenatural, então não corre. Fica, vê o que acontece. Complicado. Mas e você? Você acredita, você não acredita? Cara, eu nunca passei por nada, assim, específico, mas eu sou muito fã. Sério? Nada assim, nem quando criança, nada? Nada que eu me Ou lembre. será que você não sabe? Pode ser que eu tenha esquecido. Pode ser que eu tenha esquecido, vai que- mas pode ter rolado alguma coisa, mas... Eu sou muito fã de filme de terror, então, tipo... Eu gosto muito dessas paradas, filmes sobrenatural, assim, de espírito, essas coisas, então... Não sei, eu acredito que exista alguma coisa, assim. Não é porque eu não tenho essa sensibilidade específica pra esse tipo de coisa e nunca vi nada, que não exista, né? Porque tem muitos casos aí de gente que passou por isso. E qual é o teu filme de terror favorito? Eu ia te perguntar a mesma coisa agora. Ó, cara, é porque eu gosto muito de filmes de terror. Então, eu não consigo falar, tipo, eu consigo te dar um top 3. Pode ser? Pode ser. Beleza. Em terceiro lugar, eu acho que eu colocaria Fale Comigo, que eu achei um filme que me surpreendeu pra cacete. Eu fui no cinema. Era exatamente o que eu ia responder. Porque, por Deus, esse filme foi maravilhoso. E eu vi no cinema como que eu não quero nada. Eu falei, porra, vou ver um filme pra falar com os outros, nada a ver, sou mó antissocial e tal. Aí fui assim, despretensiosamente e me pegou muito. Não sei se pode falar muita coisa aqui do filme pra não dar spoiler, mas pra quem ainda não viu, que tá ouvindo aqui o pod, gente, vale muito, muito a pena. Se você está se sentindo carente numa noite assim, fria, escura, você pega, você bota esse filme pra rodar e você não vai mais se sentir sozinho, que você vai ter certeza que o capiroto tá na espreita. Certeza. O segundo, posso dizer que é A Morte do Demônio, mas o remake, eu confesso que eu gosto bastante do remake. Gosto bastante também. O 2 eu confesso que eu não gostei tanto. Eu gosto muito da atriz que faz o demônio, que eu achei ela um demônio maravilhoso. Deus me perdoa pelo que eu falei agora. Mas eu achei ela um demônio espetacular. E como primeiro, cara, eu ia falar Midsommar, mas pelos motivos errados. Eu acho que Midsommar é um filme que tem um gênero de horror, né? Não é necessariamente um terror. Mas eu gosto muito pela metáfora que ele usa. Ele é um desses filmes cult. Por exemplo, eu era apaixonado na Bruxa até um tempo atrás e tudo. Mas depois que eu comecei a estudar a mecânica de Midsommar, tem pessoas que falam que a metáfora fala sobre o luto e a superação do fim de um relacionamento, de um término. Então, tem toda uma etapa. Eu não vou poder falar muito aqui sem dar muito spoiler, mas tem várias cenas e vários momentos ali durante o filme que você consegue fazer alusão a, por exemplo, ao acolhimento do seu ciclo familiar, ao seu período de luto, ao você descobrir uma traição. É muito legal, sim. Então, é um dos meus filmes favoritos, mas pelos motivos errados. É porque eu gosto da mensagem mesmo. Só pra fechar essa parte aqui, porque eu acho interessante. Eu acho que inesperado é bom que a gente aquece um pouco. Me fala aí agora o filme de terror que você menos gostou. Que você falou assim, caralho, eu não acredito que eu perdi o meu tempo assistindo essa merda. Putz.
É, que você fala assim, caraca, horrível, horrível, muito ruim. Nossa, tem tantos. Né? Eu falei, esse eu acho que é o pior tipo. Eu posso falar de um que talvez gere um pouco de polêmica, que foi um que eu tava esperando muito e não entregou o que eu tava esperando, assim, tipo... Se você falar sorria, eu vou bater a palma pra você. Mas Não, tu pior fica que não, quieto. mas porque eu não cheguei a assistir Sorria. Mentira, Mas... Logan, gente, cancele Mas o Logan, trailer do acabou a segundo carreira me... dele. Acabou a Mas carreira o trailer dele. do segundo me empolgou, assim. Foi Entrevista com o Demônio. Eu nunca ouvi falar desse filme na minha vida, Logan. Late Night with the Devil. Nunca vi. Eu já vi entrevista com um vampiro, já li o livro, mas entrevista com o demônio, entendeu? Deus me livre, sou É crente. sobre... É como se fossem umas fitas achadas de um programa antigo de TV. É um cara que entrevista uma menina possuída pelo demônio. E, tipo, o trailer parecia que ia entregar muito, porque era um aspecto de filme antigo e tal, aqueles programas de auditório. E eles iam entrevistar um demônio ao vivo na TV. Então, tipo, é um plot interessante. Só que eu achei que não entregou nada, assim. Tipo, eu fiquei bem decepcionado. No final, eu fiquei, tipo... Sim. Que porra aconteceu? Mas a crítica gostou. A crítica curtiu bastante, então, polêmico. Ai, sei como é que é. Então, bora ouvir a história que a gente tem pra hoje? Bora. Então, beleza. O nome da história é Exorcismo na Igreja. Gente, pelo amor de E Deus, foi olha. encaminhado por um amigo nosso, antigo aqui do podcast, que é o Ramon. Eu não sei se tu chegou a ler alguma história dele no teu episódio, mas o Ramon, ele participou Lembro. Eu Eu não vou lembrar a história, mas eu lembro do nome dele. Lembro. Ele- que eu lembro ele- que falaram ele assim, participou poxa, de Ramon, alguns alguma coisa, episódios. Ramon. Caraca. Ele mandou várias histórias. Vamos lá, eu vou começar então. Gente, eu só tô morrendo de medo porque assim, já são 11h40, 11 ó, são 10h40 da noite. Eu durmo sozinho. A casa aqui, assim, eu moro eu e meus avós, a casa é super deprê no sentido de, tipo assim, ninguém faz um barulho, porque... Eu sou espiritualmente mais velho que meus avós são mais novos e tudo, mas eles dormem cedo. Eu vou começar a ler a história de terror aqui. Eu estou preocupado com a minha integridade. Eu vou fechar a porta do armário, não vou abrir nem que o raio que parta. Mas vamos lá. Pera, deixa eu até puxar um chifrinho aqui, assim. Puxa aqui, ó. Eu não consigo puxar. Mas finge que eu tenho um chifrinho aqui. Ou pior tem, né? Que meu ex que o diga. Mas eu vou ficar quieto. O corno. Beleza, vamos lá. Exorcismo na igreja. Olá, olha quem voltou. Eu, Ramon. Ah, não é história não, é só a introdução. É o Ramon. Oi, Ramon, tudo bem? Quanto tempo, cara? Como é que você tá? Olá, Ramon. Começando a história verídica. Eu sou filho de pais religiosos ao extremo e vivemos em um contexto de igreja desde sempre. Quando eu era criança, eu sempre via pessoas que eram possuídas ficarem totalmente mudadas e diferentes, com o rosto alterado, um cheiro de algo podre e, dentro disso, morria de medo de que algum dia acontecesse comigo. Mas nunca aconteceu. Risos. Eu morava em uma cidade grande, porém de interior. Lá, fazia parte de um coral infantil, com muitas crianças. Cantávamos nas reuniões. Tinha uma menina chamada Joyce, que era sempre animada, feliz e não perdia uma reunião da igreja por nada. Mas aí, ela começou a faltar algumas reuniões. E eu estranhei. Tá bom. Ela crente assídua, beleza, tava lá cantando, beleza, fazendo high note, maravilha, que a gente sabe que é difícil, que a gente canta, é complicado. Bem, mas como eu era criança, não levei muito a sério, pois era normal uma criança simplesmente decidir não participar mais. Até porque é criança, né, coitada? Sim. Então, começou a circular uma conversa de que ela estava em pecado. Menino, isso aconteceu comigo também, mas o pecado era outra coisa. Mas eu vou ficar quieto. Ele se entrega sozinho. É complicado. Fazer o quê, gente? Fazer o quê? Então, começou a circular uma conversa de que ela estava em pecado. E por isso estava de castigo. Mas ninguém entendia o que era esse pecado. Relevamos. Éramos crianças, afinal. Até que, um certo dia, ela apareceu em um culto com os pais, que sentaram nos últimos bancos da igreja. Ela estava diferente, séria. Já viu uma criança de 10 ou 11 anos sem expressão por muito tempo? Sem fazer birra? Pois é, ela estava
imóvel. E a conversa entre as crianças durante todo o evento era essa. Ela está com demônio? Será que ela está com pecado? Ai, meu Deus do céu. Eu também estranharia a criança quieta o tempo todo. Ainda mais que, ela cantava no coro da igreja, coisa toda. Ele já quis conhecia dizer- a galera toda. Ele comentou lá em cima que ela era bem animada, assim, ela parecia ser bem falante. Então agora, Verdade. essa mudança brusca pode ter pegado o pessoal um pouco de surpresa, né? Sim, é estranho. E, 10, 11 anos de idade eu não calava a boca. Eu hoje não calo a boca, imagina eu com 10, 11 anos de idade. E na igreja, que é um lugar que Então, tem que ficar é em estranho. silêncio. A gente sabe como é que as crianças estão na igreja, né? Sim. Mas beleza, estamos estranhando já. Bem, eu, sinceramente, não acreditava, mas estava acostumado a ver a Joyce sempre sorridente. Ela era morena, de pele escura, com cabelos ondulados e muito brilhante. Linda. Mas naquele dia parecia opaca, sem cor, sem vida nos olhos. Ao final da reunião, o pastor, já no púlpito, eu acho que púlpito é tipo aquele altarzinho, né? Estava onde encerrando e fica a pediu Bíblia. para darmos as mãos para orar. Isso, deve ser isso mesmo, Uhum. de colocar a Bíblia. Gente, me desculpa a ignorância, tá? Por tudo que é mais sagrado. Estava encerrando e pediu para darmos as mãos para orar e finalizar. Foi nesse momento que eu ouvi o pior grito de dor e desespero de toda a minha vida. Meu Deus. Era ela. Eu era baixinho, mas subi no banco junto com meus amigos e vimos uma menina pequena e magra empurrar o banco na frente dela. Não vou para muito longe, nada sensacionalista, mas o impacto foi forte o suficiente para bater nas pessoas da frente. Nossa. Caralho, o pai dela não conseguiu acompanhar a velocidade com que isso aconteceu, e nem a força que ela tinha. Ele tentou segurá-la nos braços, mas ela se contorcia e gritava. Aquele grito de horror me arrepia até hoje. Caralho, pra 11 anos de idade, olha... Realmente, tô com cagaço já. O rosto dela era normal, não estava desfigurado, apenas com uma expressão de muita raiva, como alguém que está com uma fúria extrema. Todos no templo pararam e olharam para o fundo da igreja, onde estavam eles. Logo, saíram pela porta meio sem graça e com vergonha. Peraí, como assim? Eles saíram pela porta? Eu acho que sim, Coitada, porque, a garota tipo... surta. Porque, tipo assim, quando os filhos fazem o barraco na igreja, geralmente os pais, tipo, tiram eles e levam pra rua. Então, tipo... às vezes bate uma vergonha pela situação, né? Então, provavelmente, eles estavam com vergonha pelo fato de ela ter meio que dado um leve surto dentro da igreja. Coitada. A mãe dela, sem reação, tentava segurar as pernas, enquanto o pai segurava pelo tronco. Porra! Ela tava com muita força. Tá melhor que eu, filha. Tá melhor que eu. Ela tava muita academia, muita academia. Tava com o bração. Muito crossfit. Muito crossfit. Bill. Muito crossfiteiro. Bora, Bill. Voltando aqui. Ó, a mãe dela, sem reação, tentava segurar as pernas, enquanto o pai segurava pelo tronco, com um braço ao redor dela e a outra mão protegendo seu rosto para evitar que ela se machucasse. Alguns irmãos da igreja tentaram fazer orações ali mesmo, na rua. Caralho, realmente, prontificou mesmo. Enquanto eles saíam. Mas os pais só seguiram andando com ela. No dia seguinte, a notícia de que ela estava endemoniada já tinha se espalhado por toda a rua e o bairro. Uma criança de 11 anos endemoniada. E ninguém sabia o motivo exato. Só se falava que ela estava em pecado. Fizeram um grupo de oração para ela, enquanto ela ficava amarrada na cama. Caralho, porra! Começou a ficar pesado, aquela hein? ceninha do... E o pior de tudo é que eu consigo visualizar claramente, tipo, aquela cena do exorcista, que ela tá Parece com a a roupa cena toda do branca, exorcista, assim. né? Ela começa a flutuar assim, eu muito consigo ver isso. Fizeram um grupo de oração pra ela, enquanto ela ficava amarrada na cama, sem se alimentar direito, começando a perder peso. Caraca, tudo isso se estendeu por uma semana inteira. Ela ficou assim, comeu a semana inteira, cara. Nossa, amarrado na cama durante uma semana. Não, porque, tipo, eu super acredito nessas coisas, porque, eu já vi casos, por exemplo, de gente morrer por, sei lá, fazer jejum por 2 meses, 1 mês, alguma coisa assim, e morrer por isso. Uhum. Então, tipo, amarrar uma criança por uma semana, eu não acho que seja impossível, não. Porque tem doido pra tudo. E tá alegando que ela tinha um demônio. Isso me lembrou de um filme que tem no Netflix, que o nome é Milagre, eu acho. Nunca ouvi. Não sei se chegasse a ver. Que é de uma de uma mulher que ela vai pra uma casa no interior onde tem uma menina que, teoricamente, ela estaria sem comer há 8 meses. Eu acho que era 8 meses, talvez fosse menos tempo. É a Joyce. Era um milagre, porque, tipo assim, teoricamente ela se alimentava do Espírito Santo, sabe? Tipo, aí a mulher tinha que ficar o dia inteiro do lado dela pra ter certeza de que ela não estava comendo nada e comprovar que isso era um milagre.
E não que, tipo, eles estavam alimentando ela escondido, que ela tava comendo escondido, sacou? Ah, tá. Aí tem todo um plot. Ah, mas não era endemoniado não, era Espírito Santo, amém, né? Era um suspense. Daí no final tu descobre o que acontecia, entendeu? Alerta de spoiler nos próximos segundos. É porque eu sou curioso, tu vai falar o quê? Que era, o pessoal falava, ai não, é Deus, é Deus, é Deus. Era o diabo lá, colocando o pão que o diabo amassou na boca dela. Não, né? A Pelo mãe amor de dela, Deus. tipo, mastigava a comida e dava de comer no beijo que ela dava nela toda noite pra dormir. Igual passarinho. Ai, meu Deus. Misericórdia. Vamos lá, ó. Durante essa semana em que ela ficou amarrada, havia relatos de cheiro de enxofre. Isso é demônio, hein? Isso é demônio. Eu sou formado em temporadas de Supernatural, eu sei que é demônio. Durante essa semana havia relatos de cheiro de enxofre, lâmpadas piscando nas redondezas da casa. Não, mas isso aí é... Cara, tu mora no Rio de Janeiro, perto de comunidade, coisa que mais tem é a luz piscando, entendeu? Eu falo que eu moro do lado aqui da Cidade de Deus, entendeu? A coisa que mais tem piscando é a luz. E os vizinhos sentiam presenças malignas sempre que acontecia. Também tem presenças malignas aqui, entendeu? Afinal, estamos aqui no Rio de Janeiro. Mentira, gente, socorro, pelo amor de Deus. Diziam que nunca tinha escurecido daquele jeito na rua. Após uma semana, o conselho tutelar foi fazer uma visita. Olha! Finalmente. Realmente. Após uma semana, o conselho tutelar foi fazer uma visita para averiguar o que havia com a criança. Ninguém conseguia controlar a situação, só sabiam que era uma manifestação demoníaca. Pô, o conselheiro tutelar vai chegar lá. Não pôde ir à escola, pois o demônio não permitiu. Gente, pelo amor de Deus. E aqui começa o verdadeiro terror psicológico. Pô, a garota já tá amarrada, já tá toda coisa, já tá virando a cabeça assim 360. E Mas agora que vem a começa, parte beleza. pesada. Assim que é bom, assim que é bom. Gosta assim, quando a gente acha que não dá pra piorar. A menina estava lá, amarrada na cama, aos surtos, gritando, falando coisas desconexas, com os olhos sempre revirando. A assistente social entrou e, com muita calma, desamarrou os braços dela, chamando seu nome. Joyce tentou bater nela, mas a assistente segurou o braço e perguntou o que ela queria. A menina continuou apenas gritando. Então, a assistente pediu para que a psiquiatra que a acompanhava tentasse falar com ela. A psiquiatra tentou algumas abordagens, mas Joyce só gritava e tentava bater nela. Foi quando a psiquiatra usou uma luz de foco para tentar atrair a atenção dela. Gente, pra quem não sabe, luz de foco é aquela luzinha pequenininha que fica assim, sabe? Que geralmente em filme, quando a pessoa desmaia e acorda no hospital, é a luz que aparece em na tela. Foi quando a psiquiatra usou a luz de foco para tentar atrair a atenção dela, que estava perdida, um caos. Pediu que segurasse a menina e avisou que precisaria sedá-la e levá-la para uma clínica. Dorei, racional, entendeu? Seguraram ela e ela foi sedada. E finalmente a menina adormeceu. Na clínica, ela recebeu medicamentos. Não sei exatamente quais, mas provavelmente aqueles que previnem alucinações ou controlados. Eu acho que acho que os controlados já são os que previnem, mas eu não faço farmácia, eu não sei dizer. Eu até tomo alguns, mas eu juro por Deus que eu não sei. No dia seguinte, Joyce acordou calma, chamando pela mãe e dizendo que estava com fome. Maravilha. Ela ficou bem? Que bom, curamos o demônio, tiramos o demônio. Maravilha, tá ótimo. Fizeram uma avaliação psicológica nela e o diagnóstico foi de esquizofrenia. Olha lá, não era demônio, era um distúrbio, Viu? coitada. Era um distúrbio. Sim, cara leitor. A menina teve um surto. Por falta de conhecimento dos pais e de um diagnóstico adequado, ela foi vítima de um ato falho religioso. Eu amei que a história de terror virou um lacre. Que transformação, amei, viu? Gente, eu amei. Que transformação, gente, é um lacre. Tipo, para de ser doida. Leva ela um psicólogo, psiquiatra, tá bom? Mas, infelizmente, ela não viveu... Que? Peraí. Mas, infelizmente, ela não viveu muito. Caralho, a menina morreu. Ela morreu? Peraí, gente, peraí. Porque foi o plot. Gente, eu tô me sentindo aqui Foi lendo muito livro plot. de Stephen King, assim, que do nada tem um... tipo assim, ponto, a história poderia ter acabado aqui, que eu ia achar já tudo. Mas beleza, vamos lá. Vou continuar, desculpa, que eu não tive como não perder o foco. Foi uma reviravolta muito grande aqui nesse podcast. Vamos lá. Mas infelizmente ela não viveu muito. Foi medicada e teve uma vida normal até os 15 anos. Contudo, na cidade teve outro surto e acabou se cortando com uma faca em casa. Não resistiu ao sangramento e veio a falecer. Caramba. Caraca, gente. Só pra eu finalizar aqui. Agora eu te pergunto. E a presença maligna que as pessoas sentiram na vizinhança? E as lâmpadas piscando? Será que o terror está realmente vivo em lugares físicos ou é fruto da nossa imaginação? Pronto, acabou a história. Eu vou parar com isso aqui tudo. Logan, eu estou indo embora. Eu só não vou levantar aqui porque eu tô de cuequinha. Mas caraca. Não tem nem o que dizer depois disso. Eu tô muito chocado. Como é que pode, maluco? E tipo assim,
Que tu achou? Fala você, porque eu tô chocado aqui. Eu só vou ficar falando nossa, igual pica-pau. Não, eu também fiquei bem impactado com essa história, assim, porque é uma história que ela te leva por muitos sentimentos. No começo, tu começa pensando que é uma coisa, tu começa realmente acreditando que tem alguma coisa sobrenatural ali. Sim. Mas depois, quando tem essa reviravolta no final, realmente tu começa a entender que muitas vezes pode acontecer isso, de as pessoas levarem pra esse lado, que é muito mais sobrenatural. E a coisa realmente tem uma explicação lógica e tipo, com o tratamento, ela ficou bem logo, entendeu? Uhum. Ela só tomou os medicamentos, ela já voltou a falar com a mãe dela, tudo Sim, normal. sim. Então, realmente era só questão psicológica, sabe? Inclusive, tem aquele caso da Emily Rose, né? Cara, nossa, do exorcismo de eu Emily amo Rose. esse filme. Eu amo esse filme. Ele estaria super no meu top 10. Que, se eu não me engano, a minha colega comentou comigo que parece que o caso dela foi bem semelhante. Sim. E no filme, tipo, mostram ela tendo as alucinações e tudo. Que no caso seriam as viagens espirituais, ela falando com uma santa, a coisa toda, sabe? Eu acho bem legal, mas é uma abordagem interessante. E tu já passou por alguma experiência assim? Cara, o pior de tudo é que já, mas não tem muito a ver com um demônio, com espírito. Acho que foi não sei se foi a primeira, mas eu acho que foi a mais significante, assim, experiência que eu já tive. Mas eu não sei se você vai conhecer. Você já ouviu falar de Sete Além? Já. Não sei exatamente o que significa, mas eu já ouvi falar. Não sabe? Ah, então, Sete Além é uma teoria, né? Uma teoria. Sete Além, tecnicamente, seria uma dobra no espaço. É como se fosse uma dimensão alternativa um pouco apocalíptica da nossa realidade. E tem alguns relatos de pessoas na internet que dizem que já foram acidentalmente pra Sete Além. Ninguém foi, tipo, estou a fim de ir pra Sete Além. Mas acabaram passando por essa dobra de alguma maneira. E quando eu era mais novinho, eu tenho 80% de certeza de que eu já tive alguma experiência com Sete Além. Eu era muito novo, então pode tanto eu ter sido abduzido por Sete Além, né? Porque é uma realidade paralela, por assim dizer. Ou pode estar louco, coitado, porque eu tinha 10, 11 anos. Depois de quando eu fiz os 14, 15 anos de idade, eu comecei a pesquisar historinha de terror. Inclusive tinha um blog, eu não sei nem se ele é ativo hoje em dia. Eu seguia muito Assombrado. E eles faziam... Eu não sei se você curte. adorava os vídeos deles. Porra, eu me amarrava. Nem sei se eles acabaram, mas eu parei de acompanhar. E eles falavam muito sobre Sete Além, eles contavam relatos de pessoas que também diziam ter tido contato, ter visitado Sete Além. Tem inclusive um relato muito famoso de um rapaz que pegou um ônibus acidentalmente. Eu soube daquilo ali e casou com essa história. E eu falei, cara, será que eu fui? E até hoje eu tenho isso na minha cabeça, de pensar se eu fui ou se eu não fui. Então, na dúvida, eu sempre falo, gente, eu fui pra Sete Além, tenho green card pra lá. Tem green card. É sobre. Green card pra Sete Além é foda, né? Ai. E é isso. Você já falou que não teve nada. Eu acho Não. esquisito. Eu acho que você já teve dormindo, tipo assim, de um encosto aparecer assim do seu lado, e você não perceber. Mas eu vou ficar quieto, que eu não vou botar terror pra você. Eu não. acho que é melhor. Tá tarde aqui, acho que é melhor não colocar isso na minha cabeça agora. Não sei. Sabe uma coisa que eu sempre tive medo e eu nunca fiz, porque eu tinha cagaço de descobrir? Tinham colegas meus que falavam assim, quando eu era mais novinho também, João, você quer ter certeza se alguém tá vigiando você dormindo ou não? Se grava dormindo. Vê se aparece algum barulho. Aí eu pensava assim, caraca, Não, ideia posso de fazer isso aí. descobrir. Eu ia. Se eu gravasse um vídeo de eu dormindo, eu nunca ia ver. Tipo, não tem Nunca, motivo cara, pra gravar imagina. isso. Cara, pra quê? Eu surtei, eu falei, gente, não vou gravar isso. E teve um amigo meu que gravou, ele cismou que escutou algum barulho Ai, e que horror. nunca mais conseguiu dormir tranquilo. Então Tem uns essa aplicativos confusão, que tu consegue, tipo, deixar ele gravando. Ele, tipo, se tu faz algum sim. barulho durante a noite, ele vai captar. E aí no outro dia tu consegue ver. Daí, tipo, se tu ronca, se tu fala sozinho, alguma coisa assim. Isso. Só que, tipo, eu penso se sai um negócio aleatório no som disso aí. Imagina só, tipo, tu escuta durante o sono, a sua alma é minha. Alguma coisa assim. Nossa. Acabou. Eu nunca mais durmo na minha vida. Já era, nem acorda Nunca mais. mais pra cama. Já vai de arrasta. Acabou, já era. É sobre. Eu queria te agradecer, João, por tu ter topado participar de novo, e voltar aqui valeu. e mostrar o rostinho dessa vez, né? Botar a cara pra jogo. valeu. Obrigado, valeu. E é isso aí, valeu. Eu que agradeço ter chamado.
E aí, dona Zoe, como é que tu tá? Tô bem, graças a Deus. Que bom, então. Estamos aqui gravando pela segunda vez, já que a primeira não gravou o vídeo. Essa aqui é a dona Zoe, minha avó. Então, pra começar, eu queria falar sobre uma história que a gente tem aqui no município e que tu viveu naquela época, né? Eu vou falar pro pessoal que não conhece. Então, é interessante pra compartilhar também. E aí depois eu queria que tu contasse algumas histórias que tu conhece. Então, vamos lá. Então, a menina que chorou depois de morta. A história que eu vou contar, ela é muito conhecida aqui na minha cidade, porque ela aconteceu aqui em janeiro de 1973, na localidade de Pingador, que é lá nas Três Barras. Aqui em Morro Grande, Santa Catarina, que é onde a gente mora. Uma jovem chamada Maria José Pereira, que tinha 16 anos na época, ela saiu da casa dela para levar uma imagem de uma santa até a residência de um vizinho, que é uma prática bem comum aqui. A minha avó até é uma das responsáveis pela santinha, né, que passa de casa em casa, então ela fica cerca de uns 2 dias em cada casa. É uma noite, né? Mas tem gente que segura talvez umas 2 noites, ou até mais. Que é tipo uma santinha, assim, desse tamanho. Aquele... É uma capelinha, assim, que fica na casa das pessoas durante uma noite ou duas pra abençoar a casa, né? É. Então, a Maria José, que tinha 16 anos, ela saiu da casa dela pra levar essa imagem até a residência de um vizinho, que ficava ali próximo, né? E durante esse trajeto, ela foi atacada, violentada e morta de forma brutal por um capataz da fazenda do pai dela. Era um homem que trabalhava lá na fazenda junto com uma família. Há poucos dias, né? Que ele tinha se hospedado lá na casa dela. Era recente, então. Bah. E aí ele acabou abordando ela, atacando ela durante esse trajeto e fez esse crime horrível, né? O crime, ele chocou toda a comunidade aqui, mas o que realmente marcou essa história foi o relato que durante o velório dela, lágrimas começaram a escorrer do rosto dela quando ele entrou no local, né? Quando ele entrou no velório dela. E esse fenômeno gerou a lenda de que ela chorava por justiça. Ela tava chorando, pedindo justiça para que eles encontrassem realmente quem tinha feito aquilo com ela. Aí a investigação também que ela lutou para sobreviver, porque foi encontrado pele debaixo das unhas dela, quando eles estavam preparando o corpo. E dias depois, eles identificaram que ele que tinha cometido o crime e ele foi preso. A avó chegou a encontrar com esse homem durante uma ocasião, né? Tipo, tu passou perto dele, tu tinha comentado? É, eu vi ele, não muito pertinho, mas eu vi ele dali, da minha casa ali, era como daqui lá na casa de vocês. E ele ia passando e as crianças da escola indicaram ele ainda. E ele resmungou, ele chamou alguma coisa, mas eu não vi o que ele disse, só vi que ele resmungou. Sim. E foi a pé pra cima. E hoje o local onde foi encontrado o corpo da Maria José, ele virou uma gruta. Então hoje em dia atrai muitos visitantes, muita gente vem pra cá pra conhecer essa grutinha, né? Que fica bem nesse mesmo local. E muita gente acredita na força espiritual dela, que ela faz milagres. Inclusive, tava com um projeto pra ela ser canonizada, né? E virar realmente uma santa. Então é um ponto turístico religioso aqui da nossa cidade. Até se você jogar no Google, vocês vão encontrar. E é isso, tem muita gente que faz promessas e milagres associados a ela. Lá na grutinha tem várias fotos e relatos de pessoas que já tiveram milagres, né? Feitos por ela, assim. Então é um lugar bem bacana. Eu vou botar a foto aí pra vocês verem também como é que é a grutinha lá. E é isso, é uma história aqui da nossa região. Tu lembra como é que foi na época? Quando tu ficou sabendo dessa notícia? Imagina, abalou, né? Abalou o povo daqui, né? Deus, o livre. Ainda ele fugiu para um mato, depois que descobriram que era ele, né? Que ele se sentiu ali no velório, eles desconfiaram dele. Ele sumiu para o mato e aí foram tudo de atrás, chamaram a polícia e ele... passaram o maior trabalho para encontrar ele, mas graças a Deus encontraram e fizeram justiça. E ele pagou pelo crime. Então tá, agora vamos para as histórias da Dona Zoe, que são diversas histórias que ela contava quando eu e meus primos eram crianças, assim, que aconteceram e marcaram tanto que a gente lembra até hoje, né? A primeira delas é a que aconteceu com a tua mãe, que é a da vela. Eu queria que tu contasse pra gente. Então, a minha mãe, quando ela tinha 16 anos, ela era uma jovem e ela trabalhava nas casas de família. Então, aí uma senhora foi na casa do pai dela, pediu para ela para ir trabalhar lá e ela foi. Aí
até eles tinham um armazém, assim, bastante coisa. E ela foi lá para ajudar. Mas daí, naquela noite, eles botaram a minha mãe dormir num sobradinho que a casa tinha, de 2 andares. Que é tipo um sótão. É, e uma escada para subir lá em cima. Fizeram uma cama para ela lá no chão e botaram ela dormir. E daí ela disse que deitou-se lá e quando foi ali para uma certa hora da noite, disse que ela não tinha pegado no sono ainda, que isso a gente estranha, né? Aí ela disse que abriu o olho assim, entrou aquela velhinha pelo cantinho da telha e veio e ela ficou olhando. Veio, se podou do ladinho da cama dela, no chão. E ali ela ficava, daqui a pouco abriu os olhos e estava ali. Fechava, não dormiu a noite inteira. Fechava os olhos mais um tempão, quando coisava, a velhinha estava ali, o clarear. Aí quando chegou lá para a volta das 6 horas da manhã, que ainda era escurinho, na época que ela parou lá, a velhinha foi se levantando, foi, saiu para o mesmo buraquinho que entrou. E a minha mãe toda arrepiada do medo. Também. Daí, levantou, chegou ali na cozinha e disse para a dona, ela disse, eu vou me embora, aqui eu não fico mais, porque essa noite me aconteceu assim. Aí a dona disse assim, não, pelo amor de Deus, ela disse, então nós vamos fazer o seguinte, eu tenho um empregado e o empregado vai dormir lá em cima e tu vai dormir aqui no quartinho dele. Mas o que aconteceu foi que morreu um jovem e a gente botou o cobertor que a gente tapou ele, a gente botou para te tapar e a gente não se lembrou que o cobertor não estava lavado. Meu Deus. Então foi isso que aconteceu. Daí trocaram minha mãe ficou ali embaixo e o rapaz foi dormir lá em cima, né? Mas eu não sei se mesmo não lavando a roupa que tá por vir, eu não sei. Puta merda, é porque eu acho que naquela época eles... Antigamente se via muito mais. Mas eles usaram pra tampar ele quando ele morreu? Não sei se foi quando morreu ou quando estava morto, porque tu sabe que agora não. Agora quando vem da funerária já vem com véu, que vai para o velório, né? Sim. Então eles tapam com véu. Mas quando eu velava em casas de família mais antiga, eles usavam um lençol. Meu pai. E bem antes, eu não sei, quando eu me comparei mais moça, né, que eu ia a um velório, era um lençol branco que tapava o defunto. Tu diz, tipo, aquele véuzinho que cobre a cara, assim, que é, tipo, tudo furadinho. Agora eles botam aquele, né, mas antigamente era um lençol grande, branco, tapava em cima do caixão, assim. Então, de certo, não sei se talvez naquela época eles botavam cobertor também, talvez usavam, né? Quando a minha mãe, tu vê que depois foi lençol, mas quando a minha mãe era novinha, tu vê quantos anos atrás. Que hoje, se ela estivesse viva, acho que tem mais 100 e poucos anos, 150, eu acho. Então, 200 anos atrás. Talvez era cobertor que eles botavam, né? Que delícia, né, galera? Se tampar com um cobertor sujo de defunto. Nossa Senhora. Nossa, é pra morrer, né? Mas se tu não sabe, tu deita tranquila, né? Ela ia dormir tranquila, mas depois acontece aquilo, ela ficou a noite inteira. Deus o livre. Eu lembro também quando morreu, né? Que daí teve a situação de doar as coisas dele e tal. Porque rola um receio, assim, de usar as coisas de alguém que já faleceu, né? Sim. Mas é uma coisa normal, assim, quem não sabe. Sim. E a outra história que eu queria que tu contasse pra gente é a da tua mãe, que tava lavando louça, né? De frente pro cemitério. Sim. Ela também contava muito essa história. E aí ela foi parar na casa de outra família. E depois de tempo, né, que ela saiu daquela, foi morar lá em outra família, mas era no mesmo lugar, no Morchado. E daí ela disse que já era tardinho, ali com umas 5h30, quase 6 horas. E a janela não era pia que se lavava a louça, era tipo um lavandinho na rua, que eles faziam assim na janela. E era como se fosse tipo um... Nós usamos muito aquele, falecido da minha mãe, meu pai tinha, era assim, ó, tipo uma tábua assim, igual essa mesa aqui. É tipo aqueles coxos que a gente usava? Não.
Que daí tinha aquela tábua aqui assim? Não, o lavandim era uma tábua feita que nem aqui, bem certinho, um quadrado aqui, igual essa mesa. Aí esfregava uma travessa embaixo daquela janela ali, porque era madeira. Entendi. E daí muitos ainda botavam tipo um mata-junta aqui assim, para ficar um pouquinho mais alto o lavandim, para as louças não escorregar e cair. Sim. E ela estava lavando ali naquele lavandim. Eu lavei muitos anos naquele lavandim assim. No mesmo lugar. Não, em casa do meu Ah, tá. pai, né? E nós também tínhamos esse lavanderia, não existia pia. Sim. E daí ela disse que estava o cemitério lá, e ela se levantou lavando a louça, e os donos da casa, a casa, ela era uma cozinha pequena, só para fazer a comida e comer ali. Depois, para ver televisão e coisa, era tudo lá na outra casa. Tinha um, que nem eu aqui, ali na, que eu vou lavar roupa. Tinha que passar a porta e entrar na outra porta para ir na casa. E isso, a família tinha ido tudo para lá. Ela estava sozinha lavando a louça. E na frente de onde ela lavava a louça tinha um cemitério. Sim, lá à frente, mais longinho ali, não sei quantos metros, não muito, né? E ela ficou lavando a louça. E ela disse que quando ela estava quase terminando a louça, mas faltava um pouco ainda, ela levantou a cabeça e não olhou lá para o cemitério. E naquilo disse que foi se levantando do túmulo uma mulher, uma idosa de lenço na cabeça, e levantou-se de lá e veio vindo contra a casa dela, onde ela estava. E veio vindo. E tinha o cemitério, saía assim, depois tinha uma baixada e uma lomba. Quando subia a lomba, ficava bem pertinho da janela. Aí ela disse que quando viu, ela disse que se arrepiou toda. E daí ela disse assim, meu Deus, ela vai vir aqui, porque ela vinha em direção a ela. Aí quando ela foi descendo a lomba, acho que Virgílio nem lavou mais muito bem a louça. E quando ela foi para fechar a janela, ela já vinha subindo a lombinha ali. Ela disse que fechou a janela bem ligeiro, e correu e saiu a porta fora e fechou a porta também, lá junto com eles. Não. E fechou do medo que ela tinha, que antes de chegar na porta da outra casa, ela estava ali. Mas não conseguiu chegar, não. Ela disse que daí ela fez bem ligeiro. Ela não sabe que fim deu, se desapareceu, como é que foi, né? Imagina quem é que vai ficar ali esperar, né? Sim. E ela compartilhou com o pessoal o que tinha acontecido? Eu acho que depois ela contou, né, pra família ali, certo? Ela entrou ali, assustada, certo? Contou, né? Nossa, mas deve ser muito tenso morar perto do cemitério, assim, né? Mas eu acho que hoje tu não enxerga mais nada. Acho que antigamente existia muito dessas aparições. Hoje não sei se dizem que é muita oração, muita reza, então não aparece, mas antigamente que aparecia muita coisa. É que igual a gente tava falando outra vez, é que agora tem o celular, né? Daí com o celular elas não aparecem mais. Que agora tu consegue gravar, daí elas não aparecem mais. Eu também tinha contado aquele dia sobre uma história específica que tinha acontecido comigo lá no trabalho. Foi tipo meio que uma falha na Matrix, assim, porque toda semana eu edito fotos pra publicar de eventos que rolaram no final de semana, né? Por exemplo, o evento acontece no sábado, eu tenho que editar essas fotos na segunda pra publicar. E aí, o que tinha acontecido? Eu cheguei na segunda pra trabalhar, peguei essas fotos pra editar, tava ali editando normalmente, como eu sempre faço. E quando eu vi no Instagram, eu já tinha publicado essas fotos. Só que, tipo, eram fotos que tinham acontecido nesse sábado, tipo, no sábado anterior. Só que elas já estavam publicadas. E não foi outra pessoa, fui eu. Só que foi, tipo, semanas atrás. Então, tipo assim, como é que um evento que aconteceu naquele sábado já tava na internet de semanas atrás? Meio complexo, assim, tipo, foi um bug, assim, eu fiquei um bom tempo, assim, me perguntando e revisando pra ver se eu não tava editando as fotos erradas. Mas não, tava tudo certo. Só que, tipo, não fazia sentido, sabe? Foi um rolê muito aleatório. E outra coisa que eu também trouxe aqui foi a história do rumo da casa. Que a minha avó, ela tem uma filha que mora no Rio Grande do Sul, que é minha tia, né? E esses tempos atrás a gente foi lá na casa dela e a gente entrou numa discussão a respeito da questão da logística da casa. Porque quando a gente tava lá, na casa dela no Rio Grande do Sul, nós começamos a debater a respeito da casa da minha avó aqui. E aí eu até queria perguntar pra vocês se isso já aconteceu com vocês. De, tipo, vocês terem uma percepção diferente de um mesmo local. Então, por exemplo, lá a gente falava, a porta da casa da minha avó fica naquela direção ali. E a minha tia, não, a porta da avó fica na direção de cá.
E aí, tipo, eu e a avó concordávamos com a direção da porta, da janela e das coisas. Só que pra minha tia e a minha outra tia, a direção era completamente o oposto, assim. Elas achavam que a porta ficava pra cá, a janela pra lá, enquanto eu e a avó pro outro lado, sabe? Então, tipo, era uma percepção completamente diferente e a gente não conseguia entender o que tava acontecendo, assim. E a gente entrou numa treta, assim, tipo, que elas, não, mas é um absurdo, como é que pode ser isso? Tipo, foi muito engraçado, né, vó? E é engraçado porque se ela vem aqui, ela diz a mesma coisa, que a janela dela é ali e a porta é aqui. Não faz sentido, né? Em vez a porta dela é ali e a janela da pia é ali, né? E não tem, a Cátia também tem, mas... Ai, Cátia, tu não vê que a gente tem que dar a volta lá e até lá no fim da... Começou o debate, começou. E entrar lá naquela portinha da área para depois entrar para casa dela? Vá te enxergar, rapaz. Ai, meu Deus do céu. E é engraçado, porque, tipo assim, eu e tu vemos dessa Sim. forma, mas ela e a tia Kátia vê desse outro jeito. Diferente. Então, tipo, algumas pessoas têm essa visão de um jeito, outras pessoas têm a visão de outro jeito. Isso que é o curioso, né? E pra gente finalizar, eu também anotei aqui a história da... Da bananeira? É. A estrada da coisa, um senhor, eu não sei se era rapaz, o que ele era, e ele saiu e ia voltando tarde da noite, de a cavalo. E quando ele vinha voltando, que ele tinha que passar uma estrada, uma volta, e ali tinha bastante bananeira, né, uns matos e tudo. E quando ele voltou, que ele chegou naquela curva, o cavalo empacou. Não queria mais ir para frente. E ele via uma coisa branca que se mexia. Ele disse, mas meu Deus, o que é aquilo lá agora? E o cavalo não queria ir para frente. Aí ele disse, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou descer e vou lá ver o que é. E foi. Chegou lá, era a lua, bem claro de lua, ela batia nas galhadas das árvores altas, e aonde não tinha coisa, a lua vinha e batia na folha da bananeira. Clareava toda a bananeira, parecia uma pessoa de branco. E daí ele foi pertinho e disse, agora eu vi o que é. Se a gente não vai ver, faz o mundo e o fundo, né? Aí ele voltou, embarcou em cima do cavalo e foi embora tranquilo. E se não ia ver, misericórdia, o que será que tinha lá? Exatamente, é muito isso, né? Muitas vezes a gente só vê o por cima, assim, e já acaba criando coisas, porque a nossa imaginação, a gente vai muito longe, assim, no pensamento. E eu até esqueci de te perguntar, já aconteceu alguma coisa assim contigo? Eu nunca vi nada, graças a Deus, não. Não, eu até para não te dizer nada, eu só vi uma vez, nós tínhamos uma costureira, que ela costurava bem aqui em cima, no fundo do Morro Azul, ali que vai para Timbé. Aí eu ia sempre lá naquela costureira levar roupa para fazer vestido meu, essas coisas. Eu montava em cima da nossa cavala que nós tínhamos e ia sozinha. E aí eu cheguei lá, as gurias disseram que a costureira não estava. Ela tinha ido lá no Souza que tinha um menino passando muito mal lá. E daí eu fui lá. Eu fui lá, cheguei lá, de fato aquela criança, não me lembro mais se era um menino ou se era uma menina. O fôlego dele puxava assim, ó, era tipo uma piança, não sei o que ele tinha. E eles disseram para mim que ele estava bem mal, a criança. Estava lá um quarto cheio de gente. Aí eu peguei, ela disse que nem sei se ela disse que não tinha feito, peguei e vim embora. E quando eu cheguei na volta, ali antes de chegar na igreja do Morro Azul, bem mais para cima naquela volta, eu vi um gemido, tinha uma volta assim, tu vinha de lá e aqui era uma volta assim, ó, e ali era tudo capoeira, tipo uma baixada. E ali eu vi um gemido forte, daí um gemido ou dois, que eu não me lembro mais, mas um gemido, e naquela hora foi a hora que a criança morreu, porque quando eu cheguei na escola do Morro Azul, onde tinha a igreja, que era um tanto como daqui, lá no Furuca, lá embaixo mais ou menos, que eu vi o gemido. Eu cheguei lá, já tinha dito para mim que a criança tinha morrido. Fazia pouquinho tempo que a criança tinha morrido. Foi o que eu vi na minha vida.
E foi um aviso, porque eu fui lá ver essa criança, olhei e ela estava lá naquela situação. Mas um gemido assim que tu visse, que gemido que deu, tadinho. E foi Caramba. isso aí. Tu nunca tinha me contado essa história. Não, eu não me... Agora que tu me perguntou, que aquele dia também disse que não vou te pedir nada, mas aquele gemido eu vi, eu tinha ido ver aquela criança. Nossa. Ainda pensei assim, meu Deus, o que é isso, né? Nunca que imaginei. Aí quando eu cheguei na igrejinha ali no Morro Azul, na escola, eu parei, não sei quem parava ali, eu parei na escola, e aí a dona que morava ali, porque tinha a escola e tinha uma casa de moradia, morava ali, daí eu cheguei ali, não sei o que eu fui fazer, aquela criança lá em cima morreu agora mesmo. Não sei como é que eles comunicaram assim de vereda. Porque naquela época não tinha internet. Não tinha nada? Né? É. Nossa, que loucura. Galera, e essas eram as histórias. Essas são as coisas que a gente tinha pra trazer pra vocês. Eu queria agradecer a tua participação de novo pela segunda vez, já que a gente já tá gravando pela segunda vez, né? E eu queria agradecer também a todo mundo que mandou as histórias pro podcast. Foi muito legal poder contar e trazer um pouquinho disso aqui com toda essa galera e com a participação da minha avó também. A gente teve participação de todos os cantos do país, assim, tipo, a gente recebeu histórias de Minas Gerais, do Paraná, de tudo, veio de tudo um pouco, assim. Então, se você aí de casa curtiu o episódio, encaminha pra aquele amigo que gosta de terror e pra vir ouvir essas histórias também, tanto a primeira parte como a segunda parte, pra conhecer esses casos aqui também. E pra fazer meu jabá, pra quem ainda não ouviu, no dia 20 de setembro, meu aniversário, eu lancei a minha primeira música totalmente autoral solo, segundo lugar. Então, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir nas plataformas digitais e compartilhar muito. E é isso. Quer dar um tchau, vó? Tchau, pessoal. Tudo de bom pra quem escutar. É isso aí, galera. Então, tchau.